Eu quero saber o seguinte: o Rodrigo Caio tá voltando, o Pedro tá voltando. Qual o peso da volta desses dois caras? Para começar, o meu querido Alexandre Pretzel, eu quero saber o seguinte: a volta do Rodrigo Caio vai de fato mexer com essa zaga do Flamengo, que há 8 jogos seguidos leva gol? Ô, Rodrigão, o teu xará, eu gosto muito dele. Eu acho que ele é um zagueiro muito bom. Acho até que em condições normais, pelo que a gente vê do Tite, é um cara que provavelmente estará entre os convocados para a Copa do Catar. E aí tem a questão bem, como é que eu posso dizer, bem associada, né, ao vazamento na defesa do Flamengo, a ausência do Rodrigo Caio. Agora, eu acho que o Gustavo Henrique é muito bom zagueiro, mas eu tenho dito aqui que ele se enfeitou no Flamengo. O Léo Pereira me parece que tremeu com a camisa do Flamengo, essa que é a realidade, tremeu com o tamanho do Flamengo, na minha opinião. E aí tu tem uma molecada que ainda eu acho que, apesar de conhecer o Flamengo, não está pronta para ser soluções para... Então eu acho que a volta do Rodrigo Caio é bem interessante. Eu acredito que é ele e mais 3 no setor defensivo. Ah, mas não tem ritmo, tá voltando de lesão. Bota para jogar, porque esse jogo talvez seja o mais importante do Flamengo na temporada, hein? Passando dos títulos que ele já conquistou, como a Recopa, como a Supercopa do Brasil e o Campeonato Carioca, porque esse jogo representa muita coisa. Se o Flamengo cair fora hoje, eu acho que entra em crise, apesar de estar bem colocado aí para ser campeão brasileiro novamente. Então vamos para o verdadeiro ou falso depois dessa sua introdução, Pretzel. É o seguinte: verdadeiro ou falso? Com a volta do Rodrigo Caio, o ataque do Flamengo vira o maior problema para o jogo de hoje? Verdadeiro ou falso, Pretzel? Não, é falso. É falso. Eu não considero que o ataque do Flamengo seja um problema. Na realidade é o seguinte, ó, o time teve uma transição complicada do ponto de vista da chegada de um técnico novo, um treinador que estava chegando agora no mercado brasileiro, que não conhecia muito até a filosofia de trabalho aqui, com os jogadores, né, voltando de uma folga extensa antes de uma competição como o Brasileirão. Então ele teve que administrar uma série de coisas. Eu não teria demitido o Domenech, viu? Não teria demitido. Mas como o Flamengo resolveu mudar, e aí começa a aparecer vários pontos de interrogação, Rodrigo. Você acha que o Bruno Henrique é mau jogador? Claro que não é. Que o Gabigol é mau jogador? Também não é. Só que eles estão voltando à sua melhor forma agora. O Bruno Henrique está numa fase que ele dribla o goleiro, fica cara a cara com o gol escancarado e chuta para fora. O ano passado ele chutava de fora da área, a bola batia na trave e entrava. Então também tem uma série de coisas. Quando voltar a acertar, e eu acho que eles podem voltar a acertar, de novo o Flamengo vai ser algo parecido com o Flamengo do Jorge Jesus. E vamos parar também, aí é uma culpa minha agora, parar também de comparar o Jorge Jesus. O Jorge Jesus está no Benfica, o Flamengo já está seguindo a sua vida com o seu segundo treinador, e acho que tem toda a condição de, com ataque positivo, com o time, o chamado time titular hoje, né, com a presença de praticamente todos, o Flamengo passar pelo Racing. Então eu considero falsa essa afirmação. Marcelo Beckler, verdadeiro ou falso? Com a volta de Rodrigo Caio, o ataque do Flamengo vira o maior problema para o jogo de hoje? Não, eu acho que é falso. Acho que o Rodrigo Caio acho que ajuda muito na defesa, porque individualmente mesmo tinha jogadores, né, Gustavo Henrique, o Léo, que são abaixo do Rodrigo Caio, até por características, é um zagueiro muito rápido, muito inteligente para fazer cobertura, quando precisa sair da área, e lidera muito bem essa defesa, e eu acho que o que ele conseguiu fazer com o Pablo Mari na temporada passada era de muita inteligência e se adequava muito bem ao que o time queria. Eu acho que mesmo com a volta do Rodrigo Caio, o principal problema continua sendo a defesa. Se arme um sistema defensivo, o sistema defensivo não são só os zagueiros, não são só os laterais, não é só o goleiro. O sistema defensivo começa a partir do momento que você perde a bola. Onde que você vai começar a se defender, onde que você vai tentar recuperar a bola, com quantos jogadores você vai voltar, a quantos metros da área você vai se defender. E eu acho que, para mim, esse é o problema do Flamengo ainda. Porque jogava de uma forma com o Jorge Jesus, perdeu uma peça muito importante, tentou jogar de outra forma com o Domenech e não conseguiu. Os jogos grandes, o Flamengo tomava 4 gols, tomou 4 do Atlético, tomou 4 do São Paulo, tomou 5 do Del Valle. E eu acho que o grande problema ainda é saber como vamos nos defender, mesmo com a volta de um jogador tão importante como o Rodrigo Caio. Acho que o ataque do Flamengo individualmente tem boas peças entrosadas, voltando todo mundo, eu acho que é muito mais solução do que problema. Eu acho que o sistema defensivo, como pensar a defesa, continua sendo o problema do Flamengo. A gente debatia aqui semana passada, depois do 1-1, que 1-1 com gol qualificado valendo como critério de desempate parece um ótimo resultado, mas também é muito difícil pensar que o Flamengo não vai sofrer gols, porque esse time vem sofrendo gols toda hora.
Então, para mim, o problema ainda é como se defender. E talvez essa semana que o Rogério Ceni tenha tido de treino pode fazer uma muito boa diferença. Lembrando que foi mais ou menos nesse período da temporada, não nesse mês, mas nesse período da temporada, né, de oitavas de final de Libertadores e de começo de segundo turno de Campeonato Brasileiro, que o Jorge Jesus começou a acertar o Flamengo também. E agora vamos ver se com uma semana de treino já tem um pouco mais da cara do Rogério. Entendo que o Flamengo começa classificado e sairá classificado, mas sofrendo mais do que imaginava, porque o BKSS parece ter reencontrado ou encontrado um time que mudou muito taticamente, é um 5-2-3, que pode ser um 5-3-2, vai ter que sair um pouco mais o Racing, claro, não estará em casa, claro que o 0-0 classifica o Flamengo, que entendo que estará classificado, mas teremos talvez mais sofrimento, já tivemos em Avejaneda e deveremos ter também no Maracanã, sem a torcida é complicado, o Flamengo ainda instável demais, porém o Rogério teve uma semana para trabalhar, o que ele, claro, não havia tido em 3 semanas que ele completa hoje no cargo, poucos treinadores tiveram, e entendo que essa semana será necessária, mas essas questões de zaga realmente preocupam. O Rodrigo Caio volta depois de uma séria lesão na panturrilha, não está no momento ideal, mas como estão muito longe deles, ótimos zagueiros que estão muito mal, como Gustavo Henrique e o Léo Pereira, a opção que seria talvez a melhor, o Natan não joga, porque suspenso, assim como o Tuller, e foi uma maldição desgraçada, a expulsão do Tuller, e no mesmo momento, fora de campo, o Natan foi expulso, reclamação, então é problema. Será que Noga já é o caso? Não sei. Você apostaria em quem, no caso? Rodrigo Caio e Léo Pereira, que para mim tem errado menos que o Gustavo Henrique. Acho o Gustavo Henrique mais zagueiro que o Léo Henrique. Que o Léo Henrique é bom, que o Léo Pereira. Mas o momento pede talvez mais simples, que seria o Léo Pereira. Então a zaga, mesmo que não estando ideal, acho que vai, se vira. Mas é mais problema porque o ataque. Porque se não deverá ter mesmo o Gabriel Barbosa, e teve uma ótima atuação, inclusive Man of the Match, que não é o Man of the Match na Conmebol, Best of Man, sei lá qual é o nome, enfim, que el hombre del juego, sei lá como é que chama o prêmio. Se o Bruno Henrique acabou ganhando em Avejaneda, já é um ótimo sinal. O Flamengo vai ter de volta, ainda que não esteja 100% sem o melhor ritmo, mas o Pedro que está numa fase sensacional, até um ano melhor que o do Gabriel Barbosa. Então, feliz é o treinador que pode perder um Gabriel Barbosa, ou abrir mão, não poder escalar o Gabriel Barbosa, e tem o Pedro. Então, ainda vejo mais soluções para o ataque e mais problemas na defesa. Então, para mim, o maior problema do Flamengo é a defesa. Mas ainda entendo que o Flamengo se classifica hoje mais suado do que imaginava.